Fala, meu pessoal! Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica está aqui. Chegamos aqui agora a um bate-papo muito legal, né? Com um assunto muito importante aí, muito bacana para você. Não é um assunto de dicas em si, né? De conteúdo, de aula, de questões, mas é um assunto muito bacana. Fui preparado com todo o carinho do universo, tá? Para poder te auxiliar aí com destino à sua aprovação, porque você sabe. Sempre soube, né? Você que é nosso aluno, aluna, que o Vale Concurso está com você até a sua aprovação, né? Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo sério aqui, um negócio muito bacana, tá? Onde nós vamos conversar aí, igual você está vendo no slide, sobre conteúdos de língua portuguesa para você, né, que ingressou aí nesses concursos de guardas municipais, tá? Então, você que está aqui comigo, que pretende aí fazer concurso de guarda municipal até você ser aprovado em algum lugar, né, na guarda aí de determinada cidade, fique à vontade aqui, tá? Para poder assistir, viu? E entender aí, né, essa quantidade de conteúdos que a prof colocou aqui para você, tá? Então é isso, e vamos discutir, vamos dialogar, a professora Angélica vai te explicar direitinho, ponto por ponto, para que você consiga aí obter êxito, né? Em provas aí que você for fazer, e se Deus quiser, você ser aprovado aí, né? No tão sonhado concurso de Guarda Civil Municipal, beleza? Pois é. Então, chega a questão, né? Quais são os assuntos de língua portuguesa que acontecem aí em todas as provas de guardas municipais, ou pelo menos, né, em praticamente todos, vamos dizer assim, em 80% dos concursos de guardas municipais, professora, para eu que estou aqui do outro lado ficar mais bem preparada aí e vencer, se Deus quiser, conseguir derrotar a banca aí, né? O que acontece? Primeiro, já está na tela para você, interpretação de texto. Tá? Esse é um assunto, eu sempre gosto de colocar, o pessoal até brinca, professora, aí não tem graça, né, professora? Pois é, interpretação de texto. É um assunto, assim, que é igual, como diz outro, a morte pra gente, né? Eu sempre falo isso. Nós, enquanto seres viventes, a única certeza que nós temos enquanto vida é de quê? Da morte. Você não tem certeza se você vai estar vivo daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos, depois que acabar, em nome de Jesus, a gente pede a Deus para que isso aconteça, né? Mas, enfim, nós não temos certeza, nós não temos certeza de nada dessa vida, a não ser da morte. A gente pode partir dessa aqui, né, para melhor aí a qualquer momento da nossa vida. Então, eu falo que, trazendo para o conteúdo de língua portuguesa, né, para o nosso cenário concurso público aí, a interpretação e compreensão de texto é igual à morte em situação de vida para a gente. Né? A gente não sabe, vamos dizer assim, a única certeza que nós temos é dela, né? Então, a única certeza que nós temos em provas de concursos públicos, tá? É de que é justamente desse assunto, interpretação e compreensão textual, tá? E aqui ainda inclui-se, eu ainda incluo para você, eu não coloquei aqui porque geralmente não são em todos os concursos que acontece, mas enfim, né, já puxando o gancho aí para tratar com você, tem-se aqui também os casos de tipos de texto, da tipologia textual, né? Não cai com tanta frequência, mas não vem em todos os certames, como temos em todos os certames interpretação e compreensão de texto, o conteúdo de tipologia, né, e gêneros textuais aí, pode acontecer atrelado a isso em algum certame para você. Então, esteja preparada. Como assim, professor? Eu preciso estar preparada como? Praticando questões de interpretação de texto. Então, quando você adquire os nossos cursos, né, na plataforma do Vale Concurso, estuda com a gente, tá ali se dedicando e tudo mais, praticando questões, você entende que, diante desse cenário de compreensão e interpretação de texto, quanto mais questões você praticar, melhor é para o seu desempenho. Tá? Então, estamos diante de um assunto com toda a seriedade do planeta, porque o meu objetivo aqui é a sua aprovação. O objetivo do Vale Concurso é estar com você até a sua aprovação. Eu me sinto muito honrada em fazer parte da equipe do Vale Concurso, do hall de professores da equipe do Vale Concursos, tá? E trazer esse conteúdo para você, trazer isso aqui para você, para que você esteja realmente inteirada aí do outro lado, né? Se quiser dicas de vários assuntos, é só seguir a professora Angélica nas redes sociais dela, que tem dica para lá e para cá para você, entendeu? E
fortalecer aí o estudo desse item, tá? Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, estamos diante de um item que não tem regra de prova, infelizmente. Conteúdo de interpretação e compreensão de texto não é um conteúdo como um pronome, por exemplo, que você consegue atribuir ali regras e fazer acontecer numa questão da prova. Não é assim, tá? Não é assim. O conteúdo de interpretação e compreensão de texto exige do candidato, da candidata, o quê? Prática. Eu preciso lidar com textos. E outra coisa, se você tem dificuldade com leitura de texto, você que está aí do outro lado vai travar nas questões de interpretação. Dificuldade de leitura, porque a leitura, ela aumenta o conhecimento de mundo. Eu sempre disse isso. A leitura, ela te engrandece, né? Ela engrandece o seu intelecto. Então, o que acontece? Você precisa ler. Eu tenho, professor, eu pego um texto ali, eu não consigo sair da questão de número 1. Beleza, o que você vai fazer primeiro? Com tempo, claro, com tempo, né? Porque você não vai pegar e vai estudar tudo isso em cima da hora, lógico que não. O que você vai fazer? Você vai pegar ali e vai praticar leituras. Começa lendo um parágrafo só, num pedaço do dia, aí no outro pedaço do dia você já passa por uma página inteira, né? Depois você já lê 2 páginas ali em um outro determinado momento, até você se habituar com essa leitura e começar a desenvolver a prática de questionamentos de texto, tá? Até você partir para as questões de interpretação e compreensão. Lembrando, né? Nós temos nossos cursos de questões para determinados concursos públicos que vêm trazendo questões de interpretação de texto, mas você vê questão de interpretação de texto para tudo e quanto é lugar aí que rodeia na internet, né? Pode pegar ali questões e praticar todos os dias, tá? Inclusive aqui no canal do Vale mesmo tem várias questões aí que você pode acompanhar, né? Questões de português aí, tem um projeto de 100 questões de português, você pode acompanhar aí numa boa, entendeu? Então, o que acontece? Olha, é prática. Interpretação e compreensão de texto é leitura e prática, não tem regra. E é um assunto de todas as provas de concursos públicos para o cargo de guardas municipais. Então, você vai deixar a oportunidade passar? Não vai. E eu falo com você o seguinte, é diante dessa situação que a gente tem que ter uma preocupação maior. Eu não vou preocupar com interpretação de texto, não. Tem que preocupar sim. Assim como tem gente que fala assim, eu não vou preocupar com português, não. Precisa se preocupar sim. Sabe por quê? Porque é diamante. Sempre foi, continua sendo e vai acontecer futuramente. Continuará sendo, né? No tempo futuro aí, o quê? Ou melhor, será diamante de prova de concurso público. É onde o aluno não se dedica tanto e onde ele escorrega ali, igual que abre, né? Sobra igual giló na janta ali, né? Para poder falar, porque eu não gosto de giló mesmo, mas você gosta, você coloca uma coisa que você não gosta aí do outro lado, né? Sobra ali para mim, igual giló na janta, porque acha que já sabe. Aí eu sei português, eu não preciso me dedicar. Aí pega uma questão de interpretação de texto na prova e dança, né? Até nós que somos professores, às vezes a gente vai fazer uma correção de questão de interpretação de texto, a gente escorrega ali um pouco ali ainda, não é assim? Pois é, então vamos ter prática desse assunto, tá? Vamos praticar isso aí, beleza? Então já entenda que o primeiro tópico aí para concursos de guardas municipais que você precisa levar e precisa saber, precisa estar ali com a mente tranquila para desenvolver questões de interpretação de texto, beleza? O próximo tópico, olha aí que a professora Angélica colocou para você. Pontuação. Olha só, a pontuação está aqui para você, muito vista como segundo item de concurso público, no quesito português, de concurso público para guardas municipais. Concursos de guardas municipais, tá? Segundo item é o primeiro, né? Vamos falar o primeiro de gramática, né? O primeiro de gramática, não é assim? Segundo item sendo o primeiro de gramática, pontuação. Pontuação está para concursos de guardas municipais. Quase que eu trouxe um negócio de raciocínio lógico. Alguma coisa está para outra, né? Assim, é um negócio assim no raciocínio lógico. Pois é, misericórdia, mas tudo bem. O que acontece? Pontuação está para concursos de guardas municipais. Então, você que quer, né, gabaritar questões aí, quer fechar, se prepare para estudar, entender, compreender os assuntos de pontuação. Os itens, né, os sinais de pontuação ali nesse assunto, esse assunto de pontuação, para quê? Para que você consiga gabaritar questões. Então, o que acontece? Nós sabemos que existem vários sinais de pontuação, vários. E você, quando adquire o nosso preparatório, estudando aí com a nossa equipe, estudando comigo lá na plataforma do Vale Concursos, você visualiza
todas as observações que são plausíveis de prova para você. Justamente para você não dançar aí, né, na hora da prova, tá? Então, prepare-se para esse assunto. Entenda todos os sinais de pontuação, vírgula, principalmente a vírgula, tá? Eu vou conversar um pouquinho sobre ela aqui, principalmente, né, a abençoada da vírgula aqui dentro desses sinais de pontuação, principalmente sobre ela. Sabe por quê? É interessantíssimo você entender e você compreender o conteúdo de pontuação, porque, por exemplo, olha, a vírgula. Por que a gente fala que nós devemos priorizar? A gente entende, eu sempre falo isso aqui, a gente deve priorizar o uso da vírgula, não é assim? Em questões aí de prova. Por que eu falo isso? Porque a vírgula, ela é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Como você que está aí do outro lado, aqui no canal do Vale Concursos, junto comigo, que já se inscreveu no canal, que já apertou, né, o sininho da notificação, que está me acompanhando aqui, que já deixou seu like, né? Como você vai gabaritar a questão de prova se você não entende todas as regras do uso da vírgula? Uma vez que a vírgula é peso, né, no quesito pontuação, você tem que estar com todas as regras afiadíssimas aí, bem lembradas aí, para que você consiga gabaritar. Então, o que acontece? O que você vai fazer aqui? Você vai estudar todos os sinais de pontuação, porque você que está aí do outro lado, que já fez concurso de guardas municipais, você sabe o que eu estou falando. Pode cair em uma prova de guarda de uma determinada banca, tá? Isso aqui é no sentido geral. Ah, não é só IBGP, não é só IBFC, não é só não sei o quê, não. No geral das bancas. Você pode ver no geral, tá? No cenário geral aí das bancas. Questões onde são pedidas ali vários sinais de pontuação, um em cada alternativa, para você marcar o correto com relação ao uso dele ou o incorreto, tá? Pode pedir ali questão trazendo um sinal de pontuação apenas, para você poder visualizar ali, né? A alternativa correta com relação ao uso dos dois pontos, ao uso das aspas, né? Ao uso ali do ponto e vírgula, beleza. Como pode também, como exclusividade, e o que eu disse aqui, por razão dessa quantidade de regras do uso da vírgula, pode acontecer uma questão só do uso da vírgula, trazendo em cada alternativa da prova o quê? Uma regra diferente da outra ali, com relação ao uso da vírgula, para você marcar a alternativa correta ou incorreta, ou exceto, que seja, tá? Então, por isso que a prof diz para você, esse assunto pontuação está para concursos de guardas municipais também, tá? E você precisa ter conhecimento. Então, quando você for estudar os sinais de pontuação, veja todos. E outra coisa, não é coisa que você vai estudar hoje e daqui a 30 dias você vai pegar de novo para estudar, não. Isso é coisa que você tem que ver diariamente. Tem assuntos que não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, olha, português, diante da extrema importância, né, da disciplina, português tem que estar no seu rol diário de estudo. Não adianta você virar para mim e falar assim, professora Angélica, eu só estudo português 2 vezes na semana. Não adianta. Professora Angélica, eu estudo português 3 vezes na semana, tá bom? Não adianta você me falar isso. Português tem que ser visto todos os dias. Todos os dias. Professora, faltando 30 dias para a prova lá, eu terminei português, mas eu nem peguei depois de novo. Pois é. Você podia ter feito o quê? Voltado revisando os principais tópicos ali para você poder, né, dar uma lembrada ali, né? Lembrar, dar uma repescada ali para quê? Para você poder conseguir gabaritar. Aí erra uma questão da prova, fica frustrado, fica apavorado, fica doida aí do outro lado, não é assim? Pois é. Então, muito cuidado, tá? Então, estamos aqui para conversar sobre isso. Então, vamos lá. Vai estudar pontuação e nesse cenário pontuação vai priorizar o estudo da vírgula, beleza? Estude tudo. Pontuação com efeito de sentido, os sinais no sentido, na situação normal deles, a substituição de um sinal por outro, sem perder o foco ali dentro da alternativa, dentro da questão da prova. Então, cuidado. São essas atribuições. Sobre troca de sinais, como é que você entende que você pode trocar 2 vírgulas por 2 travessões ali, se você não sabe o que é vírgula, quando ela é usada e nem quando os travessões são usados. Então, o que acontece? Tem que saber, ter conhecimento para em uma questão de prova você conseguir acertar. Quando pedir isso, para sinal substituído por outro sem que haja perda de sentido. Então, tem que saber, né? Tem que saber. Então, vamos associar o conteúdo de pontuação,
Vamos, né, integrar ali bonitinho, ter disciplina com relação ao nosso estudo, para que a gente consiga aí, né, ser bem-sucedido, bem-sucedida, tá? Beleza. Mais um assunto dentre tantos assuntos que a gente que a gente vê, né, em determinados, na gama aí dos editais para concursos de guardas. O próximo assunto que a gente vai ver e que você também tem que se preparar, independente da banca examinadora, é este, olha, ortografia, tá? Primeira coisa, você precisa da ortografia tanto quanto você precisa da pontuação, até para critério de redação, caso o concurso público que você fizer vier cobrando redação dissertativa. Então, não é só ortografia para a questão objetiva da prova, não. É ortografia e também pontuação para a redação da prova, a redação dissertativa que acontecer na minha prova. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque ortografia é princípio básico do concurseiro, né? Do estudante, não só para a língua portuguesa, mas para todas as outras disciplinas. Ortografia é princípio básico, assim como pontuação. Nós precisamos desses dois assuntos todos os dias das nossas vidas. Vai escrever errado? Pelo amor de Deus, né? Pois é, não vai escrever errado. Ah, professora, mas no WhatsApp eu abrevio. Pois é, socorro Deus, né? Eu falo assim, socorro Jesus, não é verdade? Pois é, não vai. Então, há um prejuízo muito grande. Nós sabemos, né, com essa linguagem aí das redes sociais, a linguagem das comunicações rápidas aí, né? Há um prejuízo muito grande com ortografia nessas vias de comunicação. Nós vamos tentar escrever certo, né? Dentro do padrão ali da língua portuguesa, para não ter problema, não é verdade? Então, aqui, dentro do cenário ortografia, sabendo que ele também está para os concursos de guardas municipais, o que você vai observar aqui dentro? Primeira coisa, a gente estuda muito direcionado, né, na plataforma do Vale Concursos, as principais situações de prova no quesito ortografia. Né? Você que às vezes está aí, já fez outros concursos com a gente, já fez concursos de guardas municipais com a nossa equipe, você sabe que quando eu explico para você lá dentro do canal, lá dentro da plataforma do Vale Concursos, eu trago para você lá dentro o quê? As principais situações no campo ortográfico que é cenário de prova para você. Só que tem uma coisa, tem questões de prova de guardas municipais que exige de você, vamos falar assim, que pede para você o quê? A escrita correta das palavras. Aquilo que você traz como bagagem vocabular ao longo da sua existência. Por exemplo, a escrita com X ou com CH. É a escrita com R ou com dois R's. É a escrita com G ou com J. Tem questões de provas de guardas municipais que pede justamente isso, que é aquilo que a gente não vê dentro do curso. Por quê? Porque a gente tem uma regra do porquê, a gente tem uma regra do hífen, a gente tem uma regra de palavras parônimas e homônimas, a gente tem regra de pronúncia correta, tem várias coisas ali dentro do campo ortográfico que a gente tem que ver também, né? Que é o objetivo para a prova, que aí às vezes a banca examinadora traz ali o quê? Escrito uma questão pedindo para você poder avaliar ali as palavras escritas corretamente. Aí mistura hífen, com escrita com G ou com J, e aí mistura com S com dois S, aí mistura XC ou XC cedilha, e vira aquela confusão. Então, o que eu quero dizer para você? Você que se prepara, né, para esses concursos de guardas, tira um tempo ali do seu estudo, separa um tempo para ir nessa parte específica da ortografia. Eu escrevo com X ou com CH? Eu escrevo com R ou com dois R's? Tem aí materiais e materiais de apoio que te fornecem isso. Entendeu? Como que eu vou escrever? É com X ou com CH? Como que eu vou escrever ali? ESA com Z ou ESA com S? Né? Portuguesa, por exemplo, é com Z ou é com S? Né? Então, para um tempinho e dá uma olhada nesse material de apoio, entendeu? Dá uma olhada nessa parte da gramática, porque nós somos objetivos e devemos ser também, né? Por quê? Porque a nossa logística de tempo, o tempo corre contra a gente, né? A aprovação tá ali, já tá batendo na porta, já a prova já tá batendo na porta, então a gente tem muita coisa para estudar. Então reserve um tempinho e olha para essa parte da gramática, olhe para essa parte da ortografia,
para que, acontecendo em cenário de prova, você fala assim, não, a professora Angélica, ela trouxe outras coisas que são muito mais precisas lá, dentro do preparatório, né, lá no online, mas ela falou para estudar isso aqui também, entendeu? Ela falou para dar uma lida nisso aqui, para relembrar aqui alguma coisa, tá? Então, faça isso, beleza? Ok. E não deixe de estudar. Uso dos porquês, né? O uso do hífen, que isso aí está em boa parte dos concursos de guardas municipais, no quesito língua portuguesa, né? Questões de ortografia estão em todas as provas, né? E aí, tratando dos porquês e do hífen, a maioria das provas aí vem pedindo isso, justamente isso, tá? Então, estejam atentos a esses itens dentro do cenário ortografia, para você poder, né, mandar ver lá na hora da prova, beleza? Pois é. Mais um assunto importante aqui que a gente tem. Vamos lá, mais um assunto importante, acentuação gráfica. Dependendo do concurso de guarda, tá? Dependendo do edital, a acentuação gráfica vem junto, ou melhor, vem dentro do cenário ortografia. Eu falo isso com você e com muita precisão, por quê? Porque às vezes eu já vi, tá? E isso pra gente, assim, é um aprendizado também para mim enquanto professora, porque às vezes o pessoal do Vale Concursos colocava na plataforma, quando vinha ortografia, só ortografia. Aí lá na prova caía uma questão envolvendo ortografia e acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica, ela está para a ortografia. Vamos dizer assim, ela está contida, né, no cenário ortografia. Só que tem, a maioria dos editais trazem ali, né, de guardas municipais, trazem ali ortografia e logo depois a acentuação gráfica, tá? Então, o que que acontece? É assunto de prova também, viu? É igual eu disse, ou vem separado ou vem junto com ortografia. Então, quando você estiver estudando para concurso público específico de guardas municipais, quando você estudar ortografia, pula para o cenário acentuação gráfica também, porque pode cair uma questão só falando de ortografia lá, né? As palavras escritas, grafadas corretamente, porque a gente vê muito isso. E se está grafado, está escrito corretamente. E esse fato de estar grafado contém até questão de acentuação gráfica ali. Contém até palavras sendo analisadas só no campo da acentuação gráfica ali dentro, tá? Então, muita calma nessa hora. Muita calma na hora de associar. Tá? Isso tudo aí para você poder entender. Lembrando, o campo da acentuação gráfica é trabalhar os sinais, né, gráficos aí nas palavrinhas. O uso dos sinais gráficos. Acento agudo, acento circunflexo, né? Você entender que o tio não é acento gráfico. Você entender que também temos o acento grave, que é o que denota o uso da crase, né? Aí temos uma série de coisas. Aqui dentro também a gente vê a questão da acentuação dos verbos ler, crer, dar e ver, que isso é ponto muito importante para você, porque recai sobre o assunto de concordância, tá? Também a gente vê a acentuação dos verbos ter e vir. Olha só a quantidade, porque não é simplesmente saber a acentuação das monossílabas, a acentuação das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas. Não, não é só isso. Você visualiza aqui também o quê? A acentuação de alguns verbos monossílabos, tá vendo? Que são contidos ali na questão de monossílabo, ou que sejam paroxítonos, que seja, né? Mas a acentuação de alguns verbos, tá? Principalmente esses que são os mais recorrentes de provas. Ler, crer, dar e ver, e o ter e vir, tá? Então, esses verbos são verbos de questões de acentuação gráfica e também questões de concordância verbal. Tá? Então, está aí mais um assunto, né, para o concurso de guardas municipais que você deve observar com muita precisão, ok? Beleza. Vamos a mais um. Próximo item, então. Próximo assunto aí, olha o que a gente tem. Classes de palavras. Vamos lá. Este assunto, né, este item, classes de palavras, ele é muito extenso. E você que é aluno, você que é concurseiro, concurseira aí do outro lado, que vem fazendo concursos de guardas municipais, você vai concordar com o que a professora Angélica está dizendo para você aqui agora. Geralmente, nos editais, vem só escrito assim, ó, classes de palavras. Igual eu coloquei aqui, só esse nome, ó. Ou então tem editais que vem assim, morfologia. Só isso. Ou então tem editais que vem assim, classes gramaticais. Ou então outros editais de classes morfológicas. Olha só, tá vendo? Olha o que vem aí. Olha a quantidade de nomenclatura para você estudar uma coisa só. Classe de palavras, tá vendo? É tudo a mesma coisa. Aí,
Para piorar, vem isso aí, tá? Ou então, assim, recursos morfológicos também vem. Já vi isso em concursos de guardas municipais, essa nomenclatura, recursos morfológicos. E aí, o que acontece? Aí, lá na frente, no edital, vem assim, pronome, verbo e conjunção. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Se veio simplesmente escrito morfologia, ou simplesmente classes de palavras, ou classes morfológicas, ou classes gramaticais, entenda, você tem que ter conhecimento de todas elas. Quantas são as classes gramaticais? 10 classes gramaticais. Existem 10 classes: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo, advérbio e interjeição. São 10 classes gramaticais. Mas espera aí, professor. Misericórdia. Calma aí, professor. Eu preciso estudar todas elas? Precisa. Claro que precisa. Você não vai deixar ali a peteca cair na hora do tópico de um dos tópicos mais importantes para o concurso de guarda que você está fazendo, né? Beleza. O que acontece? Tem algumas que você vai priorizar. Você vai passar por todas as 10 classes, tá? Entendendo pelo menos a definição, a lógica de cada uma delas. Mas você vai priorizar algumas. Tem classes que são classes de prova, dinamite de prova. São classes bomba de prova. E nós vamos trabalhar, conversar sobre elas aqui. Então, das 10 classes, a primeira bomba de prova, a primeira dinamite aí de concursos de guardas municipais é qual? Olha aí, o verbo. Olha só. Das 10 classes, você vai ter que passar por todas. Quando você estiver visualizando o assunto, o verbo aqui, calma, respira, dá uma segurada, né? Sim, pois é. O que você vai fazer? Você dá uma segurada aí na respiração, tá? Como diz a minha filha, mãe, calma, respira, dá uma segurada. Minha filha fala assim, por quê? Porque verbo é assunto de toda a prova. Verbo é uma classe de palavra, uma classe morfológica, uma classe que está para concursos de guardas municipais, principalmente dentro dele o item tempos e modos verbais. Então, esteja preparado, preparada para visualizar uma questão na sua prova contendo tempos e modos verbais. Você vai pegar essa parte de tempos e modos verbais e vai se dedicar a ela, assim, com extrema, tá? Com extrema, vamos dizer assim, de forma extrema, tá bom? Para ficar mais fácil aqui, até fugiu aqui a palavra. Você vai se dedicar totalmente a esse pedacinho de tempos e modos verbais, tá? Com toda a intensidade do universo, você vai se dedicar. Jogar suas energias todas em cima do verbo, mais precisamente dos tempos e modos verbais. Depois, você também vai nas vozes verbais, porque são duas coisas dentro do estudo do verbo que você tem que levar para a sua prova. Em primeiro lugar, tempos e modos, e em segundo, vozes verbais. Beleza? Então, está estudando verbo, sabe que ele está para concursos de guardas municipais? Vai se dedicar a esses dois itens aqui dentro dessa classe gramatical. Beleza? Beleza, professora. Vamos continuar. Outra classe que está também para os concursos de guardas, em praticamente todas, olha só, pronome. Pronome está sim. Eu não vou falar em praticamente todas, porque assim, quando nós falamos em emprego de pronomes, que trata lá das 7 subdivisões dos pronomes, né, das classificações dos pronomes, que existe pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, tá? Pronome interrogativo e pronome relativo. Então, nesse emprego dessas classificações, eu falo assim que nem todas as provas de guardas trazem esse emprego, né? Essa questão de classificação de pronome. Geralmente pede sim. Tem um desses pronomes aqui, uma dessas classificações que eu trouxe, que os concursos de guarda, as provas, né, as bancas aí que fazem concurso de guardas municipais, gostam muito dessa classificação, que é o pronome relativo. Então, você que já fez concurso de guarda, você sabe o que a professora Angélica está falando, né? Quando se trata de emprego deles, de tratar a classificação dos pronomes, o pronome relativo, ele sempre está em alta, tá? Então, dedique-se ali, quando você estiver estudando pronome, as classificações dele ali, estude muito, preste muita atenção no pronome relativo, tá? Porque ele é caixa alta aí, né? Dentro desse assunto para os concursos de guardas municipais, tá? E aí, depois, o que você faz? Você, ainda dentro do pronome, você vai observar com muita intensidade colocação pronominal.
Porque é outra coisa, assim, que vem despencando no assunto pronome para os concursos de guardas municipais, é a colocação pronominal, tá? Então, tem duas coisas. Ah, professora, já, mas não é só isso, o pronome não fala só disso, o item pronome não fala só disso, não fala, realmente, não fala só disso, mas você vai priorizar isso aí, tá? Você vai priorizar isso que a prof colocou para você, beleza? Então, ó, toca aí, né, pra gente poder fazer acontecer o negócio de forma correta, ok? Beleza. Mais uma classe morfológica que está para os concursos de guardas municipais é a conjunção. Na verdade, eu coloquei a conjunção como peso, né? Mas os concursos de guardas têm trazido não só conjunção, como assunto também morfológico, né? Não só esses três assuntos aí, mas no rol semântico, por exemplo, a FGV. Quando a FGV ela vem aí em um concurso público para, né, o cargo aí de guarda municipal, ela traz não só a conjunção, ela pode trazer não só a conjunção, né, porque eu puxo aí o histórico de provas dela, ela traz não só a conjunção, mas também preposições e advérbios. Então, eu trouxe a conjunção aqui, vou falar sobre ela, mas eu quero que você tenha atenção também, quando você for estudar, para a preposição e para o advérbio. Porque, assim, conjunção, preposição e advérbio são classes dentro do rol, né, morfológico, que estão aí contidos, né, que estão para concursos de guardas municipais. É a parte dentro da morfologia que trata muito o sentido semântico. O sentido semântico não, trata muito a semântica, ou seja, trata muito o sentido, tá? Então, nós temos aí 3 classes que principalmente a FGV adora trabalhar com elas. Por quê? Porque está para a semântica, está para o sentido. E quando você tem que parar e analisar sentido aqui, você tem que interpretar o negócio. Tá vendo? Então, o que acontece? As questões de interpretação de texto, elas estão até dentro do cenário clássico de palavras. Porque você tem que parar, olhar, interpretar para você gabaritar a questão da prova. Principalmente se a banca examinadora for FGV. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, o que acontece, tá? O que acontece aí? A conjunção, vou colocá-la, né? Voltar aqui nela, mas você já sabe aí do outro lado da preposição e do advérbio também. A conjunção, o que você vai observar aqui? Primeira coisa, não adianta, não adianta a gente falar assim, igual, por exemplo, vou citar vou contextualizar isso, tá? A escola da minha filha, a minha filha está fazendo 6º ano já, né, do ensino fundamental. A escola da minha filha fala assim, olha, você tem que denotar em prova o que você aprendeu. A forma como você aprendeu. Você não precisa ficar ali decorando coisas, mas você tem que levar conhecimento para a sua prova. Ok. No cenário conjunção, eu vou ser precisa para você. Concorde você aí do outro lado ou não. Você tem que memorizar as conjunções. Você tem que memorizar a classificação de conjunção e cada conjunção que acontece ali dentro. Não tem jeito. Embora a banca examinadora, principalmente a FGV, vai trazer para você questões voltadas para o sentido dessas conjunções, você precisa ter atribuição de classificação. Como é que, se você não memoriza a conjunção, você vai saber que a conjunção, a locução, mas também é uma locução aditiva e não adversativa. Porque o mas, a conjunção mas, sozinha, ela é adversativa. Mas a locução mas também, ela sai do sentido oposto e vai para o sentido aditivo. A locução mas também, ela é uma locução coordenativa aditiva, olha só, e não adversativa. E tem a palavra mas. Então, assim, eu preciso ter conhecimento. Tem coisa dentro do campo da língua portuguesa que eu, infelizmente, tenho que decorar. Tenho que memorizar. Não tem jeito, né? Embora não só a FGV, mas todas as outras bancas examinadoras estão voltando muito para essa vertente da semântica, né? No trato com as conjunções, no trato com as preposições e também com os advérbios, tá? Então, é isso.
viu? É isso. É prestar atenção em tudo isso, porque a semântica, o lado sentido, o lado semântico, vai bater bem forte aí nos concursos públicos de guardas municipais, no que se refere, né, não só à classe conjunção que eu trouxe aqui, mas também à preposição, mas também ao advérbio, ok? Beleza. Vamos continuar então? Mais um item em assunto de prova. Olha só, sintaxe. A sintaxe, eu até assim, fico, até vontade de rir, né? Porque a sintaxe, ela é tão gigante quanto a morfologia. Só que, é claro, nós estamos pontuando aqui aquilo que está bruto para os concursos de guardas municipais no quesito língua portuguesa. Então, o que acontece? Dentro da sintaxe, não é tudo que está para todas as provas, né? Não é todo o cenário sintaxe que está para todas as provas. Não é, né? Não é. E você sabe isso. Você que já faz concurso de guardas municipais aí há algum tempo, está lutando aí pela sua aprovação, você sabe do que a professora Angélica está falando, né? Você sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu pontuei aqui para você, uma vez que o cenário sintaxe também é muito grande, eu pontuei aqui para você pontos importantes que estão para os concursos de guardas. O primeiro, olha aí, o que nós temos aí? Termos integrantes da oração. O que acontece aqui? Parei para tomar uma água, né? O que acontece aqui? A oração, ela forma o período simples, né? Ou seja, o período simples, ele é um enunciado que dentro dele aparece apenas uma única oração. Ok. Essa oração, quando você estuda as orações, você tem ali termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Olha o que você tem, tá? Você tem tudo isso aí, né? Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Mais precisamente para os concursos de guardas municipais, vamos lá, termos integrantes da oração é o foco maior. Olha só, na verdade não é o foco maior, é o foco, tá? Então, vai estudar o período simples, vai estudar termos da oração, vai fazer concursos de guardas municipais, o foco são os termos integrantes, tá? Mas é lógico, você vai passar pelos termos essenciais, porque tem particularidade lá no estudo do sujeito, sujeito oculto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito. Você vai para os termos acessórios, mas os termos integrantes, eles não servem somente aqui, tá? Para na logística dos termos integrantes, como serve para outras coisas ainda dentro da análise sintática. Então, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, são os termos integrantes. E neles, a atenção tem que ser maior. Então, você vai estudar termos essenciais, você vai estudar termos acessórios, porque pode. Em uma prova ou outra, acontece sim, né? Acontece, por exemplo, nas classes de palavras. Ah, professora, você falou para eu estudar só verbo, pronome e conjunção. Eu falei para você estudar tudo das classes, todas as 10, mas priorizar essas 3. Não é assim? No cenário sintaxe, eu falei que você precisa passar por todos os termos das orações, mas priorizar, intensificar as suas energias nos termos integrantes. Olha só. Porque é esse pedacinho que está com mais evidência para concursos de guardas municipais. Tá vendo? Agora, olha o outro tópico aí da sintaxe: orações. Ah, o período aqui. Ah, o período composto aqui, né? Período composto. Em alguns editais vem assim, período composto, só. Aí em outros editais vem assim, orações coordenadas e subordinadas. Em outros editais de guardas vem assim, coordenação e subordinação. Tá vendo? Pois é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo a mesma coisa. Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai entender o período composto, relembrando, né, que nele, para que ele seja composto, tem que aparecer mais de uma oração, tá? É isso aí que você tem que priorizar, é isso aí que você tem que entender, viu? E a partir disso, você compreender a classificação das orações. Tem muita particularidade de prova aqui. E você não pode deixar de ver esse assunto de jeito nenhum, porque este assunto, o assunto das orações, está para praticamente todas as provas de guardas municipais. Tá vendo? Dentro da análise sintática. Até mais que os termos das orações. Eu trouxe os termos, principalmente os integrantes, porque tem ali objeto direto, objeto indireto, várias particularidades ali dentro, mas as orações aqui, elas batem
bruto mesmo, tá? Elas não batem, elas dão pancada mesmo na gente nas provas, entendeu? Então, assim, vamos observar o quesito orações para que a gente não erre de jeito nenhum em situação de prova de concursos, né? De guardas municipais aí, beleza? Ok. Mais um item aí, olha só, concordância para a gente fechar o cenário, né? Sintaxe aqui do que realmente está ali contido em todas, ou melhor, o que está para todos os concursos de guardas. O último item que eu vou falar sobre ele aqui na sintaxe é a concordância. Ah, professora Angélica, mas não tem só concordância, não é? Tem crase também, tem regência também? Tem. Tem sim, tem crase, tem regência, né? Que a crase ela faz parte do cenário da regência, mas não é um assunto que está em todos os concursos de guardas municipais. Tá? Então você vai estudar assim, vai. Você tem que passar por toda a análise sintática, toda. Mas é o que eu estou falando, é a concentração onde das minhas energias, a maior concentração, né? Onde para que eu consiga gabaritar provas de guardas municipais? Onde será a minha maior energia? Será aqui, ó. Mas você vai estudar todos os assuntos, ué. Você vai estudar regência, sim. Você vai estudar crase, sim, mas você vai concentrar ali as suas energias de uma forma muito maior, onde nós estamos conversando. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí aqui na concordância, sim, vou concentrar minhas energias, vou, sabe por quê? Porque a concordância é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa. Então eu preciso concentrar minhas energias aqui. Tá? Principalmente porque tem particularidades da concordância nominal e particularidades da concordância verbal que eu preciso levar para a minha prova. Então, é outro item da análise sintática que nós devemos sim concentrar todas as nossas energias, ok? Beleza. Mais um item agora, olha aí, a crase, né? Ah, professora, mas você não falou que não ia falar da crase, A crase, dentro do cenário regência, temos lá a regência verbal e regência nominal. A crase, ela tem mais ênfase, né? Então, nós vamos fechar aqui o ciclo sintaxe com o que a gente realmente deve ali concentrar as energias na crase também, tá? Então, o que acontece? Termos essenciais da oração, termos acessórios e a regência, que é o que faltou aqui, ela também tem que ser vistos, tá? Esses 3 itens, mas priorizar ali, tá? Nesses itens que nós conversamos aqui agora. Lembrando que crase, né, é um item também que às vezes acontece até mais que concordância em prova, mas a concordância e a crase, ó, igual unha e cutícula, estão andando ali em praticamente todas as situações de prova, assim como orações e assim como os termos integrantes das orações, beleza? Então, fechamos o ciclo sintaxe com esses itens aí, tá? Esses principais, né? O que está para concursos de guardas municipais aí. Combinado? Beleza. Aí é o seguinte, tem mais algum? Tem. Olha só. Figuras de linguagem, para a gente poder fechar. Quando o edital de guarda civil municipal ou guarda municipal traz o conteúdo de figuras de linguagem, com convicção para você, vai cair sim uma questão de figuras de linguagem, tá? Então, o que acontece? Figuras de linguagem é um assunto assim como pontuação, assim como acentuação gráfica, ou sabe ou não sabe. Porque exige interpretação, você precisa associar, tá? Temos mais de 19 figuras de linguagem que a gente precisa nos dedicar a ela, tá? A elas, né? Ali com toda a força do universo. Então, preste muita atenção quando você estiver estudando. Ó, metáfora, metonímia, paradoxo, antítese, olha só, hipérbole, sinestesia, eufemismo, tá? E personificação ou prosopopeia. 8 figuras. Tem que ir para a prova de guarda sabendo, tá? Pelo menos essas 8 figuras de linguagem que se distribuem em figuras de pensamento, figuras de sintaxe, né? Figuras de não sei o quê, mas é um cenário figuras de linguagem. Ok? Então, o que acontece? Nós acabamos de visualizar aqui, né, nesse nosso encontro muito e de muita valia, né? Vamos dizer assim, de grande valia, de muito proveito para a gente, os itens que estão para os concursos de guardas municipais. Então, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, a professora Angélica vai dizer, concentrar as nossas ações aqui, né, os nossos estudos nesses itens. Vamos estudar todos os itens de língua portuguesa? Vamos, mas vamos intensificar aqui nesses itens para que a gente consiga gabaritar as questões da nossa prova,
ok? Então é isso, né? Nos encontramos para esse assunto maravilhoso, esse encontro maravilhoso aí, que é como eu disse, né? Não é dica de conteúdo em si, aula, questões, mas é dica de assuntos, e eu tenho certeza que é muito e que sempre foi e sempre vai ser de grande valia para vocês que são concurseiros aí, que desejam aprovação em concursos de guardas municipais, que estão aqui comigo, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, se você ainda não adquiriu os nossos produtos, tem o curso de português isolado na plataforma do Vale Concursos. Às vezes você me assiste e fala assim, ah, professora, mas eu não compro o curso não, porque eu já sei tal conteúdo, mas temos aqui a disciplina isolada de língua portuguesa. É só você, ó, escanear aqui com a câmera do seu celular o QR Code, tá? E aí adquirir o nosso curso de língua portuguesa isolado. E ele serve para todos os concursos públicos, desde guardas municipais, todos os concursos que você vai fazer, tá? Então é isso, não perca a oportunidade, né? Estude aí com a nossa equipe, garanta a sua aprovação, adquira todos os materiais possíveis que você conseguir, né, adquirir aí para te auxiliar com destino à sua aprovação. E é isso, conte sempre com a nossa equipe, porque nós sempre estaremos com você até a sua aprovação. Ó, beijo no seu coração, viu? Grande abraço para você. Tchau, tchau. Fui.